Olá, estamos aqui no aulão de filosofia e eu vou trazer para vocês os conteúdos que costumeiramente caem no Enem. E nada mais justo de começar por ela, a filosofia antiga, que deu início a toda essa história. Então, eu vou começar falando de Tales, o primeiro filósofo que se tem registro. E Tales, ele é o primeiro filósofo porque ele foi a primeira pessoa que conseguiu raciocinar aí fora da linha de pensamento que os gregos tinham, né? Os gregos, eles focavam muito nessa explicação da cosmologia enquanto uma religião, enquanto uma mitologia, né? E o Tales vai ser a primeira pessoa que vai romper com isso, né? Tales vai olhar para o mundo e falar que as explicações desse mundo não fazem mais sentido e vai buscar na natureza explicações que façam sentido, que consigam aí responder, né, essa ânsia de conhecimento que os gregos da época tinham. Então, para a gente sintetizar isso, imagina só que na mitologia a explicação para a chuva era porque os deuses estão lá, enfim, lavando o céu. Isso a minha mãe me falava muito, né? Tá chovendo porque Deus está lavando o céu. E os gregos iam muito nessa ideia, né? Tá relampejando, é porque Zeus está nervoso, o mar tá dando muitas ondas, é Poseidon. E o Tales falava, cara, a gente não pode, né, basear a nossa vida nesses acontecimentos mitológicos. Isso tem que ter uma explicação. E ao analisar o seu entorno, ao analisar a natureza, né, a gente vai pegar uma explicação que faça muito mais sentido. E Tales, ele vai propor um estudo cosmológico. Cosmologia é o estudo do universo, do todo, do cosmos, como o nome sugere. Então Tales vai pensar, né? Será que existe algo que dê matéria, dê elementos, algo que dê sentido a todo esse cosmos, algo que origine ele? Essa busca de um princípio original, formador do universo, é o que vai mover os filósofos da natureza, né? E Tales como principal representante. Tales acreditava que o universo era formado por água, né? Ele vai pensar num elemento presente, né, nas nossas vidas, num elemento fluido, num elemento que muda de forma, num elemento que muda as suas fases aí, e vai falar justamente da água como elemento fundamentante dessa coisa. E aí, nesse sentido, vão surgir outros filósofos inspirados por Tales que vão fazer esse estudo cosmológico. Eu vou destacar dois deles, né? O Heráclito e o Parmênides, né? Heráclito era o filósofo, já que Tales era o cara da água, né? Heráclito vai ser o filósofo do fogo. Ele achava que não existia necessariamente um elemento provedor de tudo. Heráclito achava que era a mudança que fazia o cosmos, o universo acontecer. Heráclito é o cara do devir, do movimento, da mudança. Ele vai acreditar que o universo ele não é estático, ele está sempre mudando, ele está sempre se mexendo, se movimentando. Então, nesse sentido, ele vai dizer que nada no mundo permanece, tudo muda, exceto a própria mudança, que está sempre mudando, né? Ou seja, ela é quase paradoxal, né? Então, por isso ele tinha lá, né, o vulgo de o obscuro, porque ele falava desse jeito e deixava a galera meio confusa. A gente vai opor aqui Heráclito a Parmênides, que vai ser um filósofo que vai falar que as coisas não mudam, permanecem estáticos, não há uma multiplicidade no universo, há apenas uma unidade nesse universo. Então, nesse sentido, são filósofos que vão se contrapor, né? De um lado eu tenho Heráclito falando que tudo muda, do outro eu tenho Parmênides falando que nada no universo muda, é tudo uma grande constância, né? E aí, vocês já devem ter ouvido falar, né, da história do rio entre esses dois filósofos. Heráclito falava que nunca se entra duas vezes no mesmo rio, o Parmênides discordava, falava, mano, tu tá viajando, como não? O rio é o mesmo, ele não sai daqui e muda. E essa querela, né, essa briga, esse argumento entre os dois durou bastante. Então eu vou dividir aqui, ó, essa galera a gente vai chamar de filósofos pré-socráticos, que vieram antes do Sócrates, né? E aí, essa problemática, né, essa mazela aqui do uno e do múltiplo, ela vai se arrastar até os tempos de Sócrates, né? E aí, não sei se vocês sabem, mas Sócrates foi um cara que não deixou nada escrito. Ele gostava mesmo era de trocar ideia, né? Então, ele acreditava que era na dialética, nesse processo de conversar com o outro, né, que o conhecimento se fazia. Então, o Sócrates, ele, por não deixar nada escrito, ele faz com que a gente conheça as coisas que ele deixou aí para a posteridade através do seu aluno, o Platão.
Platão talvez seja um dos filósofos mais conhecidos, né, ao lado, claro, de Sócrates, né, seu professor, dentro da filosofia antiga, né? Então, quem que vai resolver essa ideia do uno e do múltiplo, essa briga entre Heráclito e Parmênides? Ele, né, o tchutchuquinho da Grécia, Platão, né? Platão era um cara que pregava que para fazer filosofia a gente não podia, né, trabalhar, a gente tinha que ficar tranquilo, a gente tinha que relaxar e aproveitar, né, esse momento de ócio para ser produtivo. Negar o ócio, o negócio, não é produtivo filosoficamente, né? Então, Platão, inclusive, não chamava Platão, né? Ele chamava Aristóteles, né? E já que ele não trabalhava, ele era Platão, né? A gente coloca ele como um dos maiores aí filósofos da Grécia Antiga. Então Platão tinha esse nome, né, porque ele era um cara largo, um cara forte, né? E aí, a filosofia de Platão, a gente pode dividir ela em 3 pilares, né? A metafísica, a ética e a política. Dentro do pensamento platônico, a metafísica ela é estruturante para aquilo que vem depois, né? Então eu coloquei nessa ordem justamente porque Platão apresenta para a gente as ideias dele nessa ordem e elas fazem mais sentido dessa maneira, né? Então, ó, começando da metafísica platônica, Platão entende o universo dividido em 2. Ele acredita no mundo sensível e no mundo das ideias. E é justamente essa dualidade, né? Platão é um dualista, que vai resolver essa treta entre o uno e o múltiplo. Por quê? Platão vai dizer que o mundo sensível é um mundo que muda, muda sempre, né? É um mundo que a gente está situado. Então nada nele permanece, né? A gente mesmo envelhece. Então ele vai falar que Heráclito tá certo. No mundo sensível as coisas mudam, elas têm mutabilidade. E no mundo das ideias nada vai mudar, tudo vai ser perfeito e imutável. Então nesse sentido, Parmênides também vai estar certo. Então, Platão resolve essa querela entre esses 2 filósofos pré-socráticos com o seu mundo das ideias. Então, na visão platônica, o mundo das ideias é como se fosse um mundo que a gente não acessa corporeamente, mas que existe, que é factível, né? E tudo lá existe de maneira perfeita. Então, você tem lá as coisas, a essência das coisas. Por exemplo, no mundo sensível, a gente tem uma variedade de cachorros, né? Você olha, você tem, sei lá, um Border Collie, um Labrador, um Pitbull. No mundo das ideias, não. Você vai ter uma ideia de cachorro, né? Então, é por isso que eu consigo reconhecer cachorro, porque eu acesso, embora eles sejam diferentes, né? Você pega, por exemplo, um pitbull e um pincher, né? De um lado você tem uma máquina de matar feroz, né? E do outro você tem um pitbull. Eu consigo saber que esses 2 cachorros, eles são cachorros através da ideia, da essência do cachorro presente no mundo das ideias. Então, no viés platônico, né, um demiurgo, ou seja, uma entidade, uma espécie de divindade, não confundir com o Deus da teleologia cristã. Platão antes de Cristo, JC ainda não existia quando Platão começou a trocar essa ideia. Então, um demiurgo vai criar o mundo sensível, esse nosso, através, né, de toda essa sua divindade, e esse mundo sensível vai ser imperfeito, né, vai ser uma cópia do mundo das ideias. Por isso que aqui tudo muda, por isso que a gente envelhece, né, e tudo mais. E aí, nesse sentido, gente, vale ressaltar, né, que o Platão, para explicar isso aqui, ele cria aquela metáfora do mito da caverna, que vocês tanto já imaginam que devem ter ouvido. Beleza? Então, a filosofia antiga, em suma, ela parte dos pré-socráticos e ela vai terminar, né, no helenismo, que é um pouquinho depois do Platão, né? E aí a gente encerra, né, esse raciocínio a respeito, né, da filosofia antiga. E você pode encontrar no nosso canal, né, várias aulas aí sobre essas temáticas, né? Então tem bastante conteúdo aí para vocês estudarem. Bora para o próximo assunto? Bom, fazendo um pequeno salto no tempo, hoje a gente vai falar da Escola de Frankfurt, ou o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, como ficou conhecido. Essa galera se dedicou a estudar as teorias marxistas. Contudo, é uma galera que focou num marxismo diferente daquele encontrado na União Soviética. Um marxismo
mais acadêmico, por assim dizer, né? Então, a escola de Frankfurt, ela vai continuar, assim como o Carlão, a criticar, a problematizar, a expor, né, a evidenciar os problemas do capitalismo. Então, a escola de Frankfurt é a criadora de um conjunto de teorias que a gente costumeiramente chama de teoria crítica, que vão estar aí tentando romper o status quo, a ordem natural, ou esse natural a gente pode também problematizar, das coisas, né? Então, a teoria crítica, ela vai se pôr contra o positivismo, que era a teoria que era vigente, que antecedeu os frankfurtianos. Nesse sentido, a gente vai ter uma busca por justiça social, assim como era, né, as teorias do Marx. Carlão falava muito nisso, né, quando ele escreve o Manifesto Comunista, ou mesmo na sua obra principal, O Capital. Então, os frankfurtianos, lendo o Marx, né, analisando o marxismo, vão propor uma série aí de abordagens que a gente vai chamar de teoria crítica, né, para romper de novo com esse status quo. Então, a teoria crítica vai estar inserida num momento bem delicado, né, que a humanidade enfrentou, que foi esse período das duas grandes guerras, né? A maioria dos filósofos, sociólogos ali da escola de Frankfurt eram inclusive judeus que viviam na Alemanha, né? Isso contribuiu bastante para a formulação dessa teoria, né, para a abordagem que eles tiveram na resolução, na problematização de todo essa teoria mesmo, né, que a gente se engendra ao falar do marxismo. A Alemanha nazista fazia frente, né, fazia oposição às teorias marxistas, né? E aí dá pra gente já falar dos dois principais filósofos aí que a gente vai destacar dentro da escola de Frankfurt, que é o Theodor Adorno e o Max Horkheimer. Esses dois escrevem uma obra coparticipativa chamada Dialética do Esclarecimento. Nessa obra, eles vão abordar uma relação que começa lá no século XVIII com o Iluminismo e aquela proposta da gente trazer o esclarecimento ao povo, investir, né, as pessoas na posição de senhores, né, empoderar, né, talvez seja esse o termo mais moderno para a gente utilizar aí, a galera. Então, tem uma conversa muito bacana dentro da obra com outros filósofos, como, por exemplo, Immanuel Kant, filósofo aí do século XVIII, que vai falar muito de esclarecimento. Então, a dialética do esclarecimento, ela vai propor um olhar, né, mais crítico, um olhar com mais afinco a toda essa problemática que a gente vai ter, né, de 39 a 45, por exemplo, mas até anterior a isso, fazendo frente, de novo, ao positivismo e às injustiças sociais que assolavam, né, a Alemanha naquele momento. Tanto Adorno quanto Horkheim, eles foram perseguidos pelo regime nazista, né? O Adorno, ele acabou indo embora, né, da Alemanha, ele acabou indo para os Estados Unidos, boa parte das obras dele ele escreveu já em solo americano, né, foi professor lá e tudo mais. E o Horkheim também sofreu muito, né, com essa perseguição. Para além desses dois, a gente ainda tem Walter Benjamin, que acabou sendo morto, cara. O Benjamin, né, ele não resistiu a toda essa pressão que o regime nazista fomentou na época. A gente tem Marcuse, a gente tem uma série de outros autores, né, dentro dessa escola de Frankfurt. Para você saber mais, a gente tem vídeo aula de tudo isso aí no canal. E aí, ó, a dialética do esclarecimento vai propor um conceito que vai ser muito chave para a gente entender o nosso presente, a nossa atualidade. Embora ela tenha sido escrita há um tempo atrás, ela é muito, muito atual, muito contemporânea, né? Então a dialética vai propor esse conceito de indústria cultural, tão fundamental para a gente entender a realidade que a gente está inserido. O Adorno e o Horkheim vão protagonizar um estudo em que a cultura vai deixar de ser uma manifestação espontânea de um povo e vai se transformar em algo produzido, em algo mercantilizável, em algo que vai ser entretenimento pelo prazer do entretenimento, né? Então, a cultura vai perder esse viés até erudito, né, e se tornar algo banal. Ambos os filósofos eram críticos, né, da produção da sua época. Adorno, inclusive, não gostava de coisas que hoje a gente considera super cult, super intelectual, como, por exemplo, o jazz. E, para além do jazz, né, eles eram críticos a várias outras coisas aí que hoje a gente acaba considerando algo bacana, né, algo cultural. Se a gente fizer um paralelo,
a gente pode imaginar que boa parte da cultura pop, a pop art e tudo mais, né? Essa enxurrada de filmes que a gente teve de super-heróis, de HQs, para esses caras seria justamente aquilo que iria minar, iria transformar a cultura em algo mais banal, né? Aquela coisa da cultura enquanto libertadora, enquanto esclarecimento, acaba se perdendo com a massificação, com a industrialização da cultura. Então, a indústria cultural vai ser essa coisa que vem e transforma tudo aquilo que era esclarecedor em algo que acaba te alienando. A cultura se transforma naquilo que ela não deveria ser, que é alienante, né? Então a gente tem uma problemática gigante a ser abordada por esses dois autores, né? Da transformação de algo que deveria investir os escravos na posição de senhores, investir o povo na posição de empoderado e gera justamente o oposto, né? Aprisiona a gente, menoriza o pensamento humano, a gente se torna menor, a gente se torna pequeno, né? Dado a magnitude que é essa indústria. E aí a gente pode trabalhar vários temas, né? A gente pode fazer vários paralelos interessantes, como, por exemplo, colonização cultural, né? A gente recebe uma enxurrada de cultura estrangeira dentro do nosso próprio país. A exemplo, se você perguntar por aí de Deus do Trovão, talvez te citem Thor, dado o sucesso, né, de Hollywood, ou te citem, por exemplo, Zeus. Mas dificilmente alguém vai falar para você Tupã, que é um dos deuses do panteão que a gente tem aqui, né, nas terras tupiniquins. Então, essa massificação da cultura gera um epistemicídio, ou seja, uma morte de um viés de mundo que é pertencente a um povo, né? A gente abandona a nossa cultura em detrimento de uma cultura estrangeira, né? Que é mais pop, que é mais legal, que tem um apelo melhor. Então, galera, Escola de Frankfurt é basicamente um conjunto de ideias, né, que giram aí em torno desses tópicos aqui, né, do antipositivismo, do rompimento com o status quo e de uma justiça social, conversando com o marxismo. Marxismo esse que não tem nada a ver com aquele marxismo da União Soviética, beleza? Bom, teoria do conhecimento. Dentro da filosofia, a gente tem diversas teorias que vão tratar de uma pergunta muito elementar. Como eu posso conhecer as coisas? E aí, dentro da teoria do conhecimento, a gente tem uma disputa, que nem aquela lá do Heráclito e do Parmênides, só que eu vou trazer agora esse diálogo para algo mais atual. Então, a gente vai falar do racionalismo e do empirismo, que são duas teorias que visam explicar como é possível conhecer o mundo ao nosso redor. Quando a gente fala de racionalismo, a gente está dando enfoque à ideia da razão. Isso é, eu consigo conhecer o mundo porque eu sou um ser racional e a partir da minha razão eu consigo entender as coisas que me cercam. Então, é por essa razão, por eu ser dotado desta qualidade, que eu consigo produzir o conhecimento. Em contrapartida, o empirismo vai focar na ideia dos sentidos. Eu não vou conhecer o mundo através, primordialmente, do que eu tenho, mas eu vou conhecer o mundo a partir do próprio mundo. Ou seja, eu vou usar os meus sentidos para interagir com o mundo e, então, conhecê-los. O racionalismo ele vai se opor, então, ao empirismo. A gente vai pensar, como eu conheço o mundo? Seria pela razão? Seria pelos sentidos? Pensa aí o que você acha. Enquanto isso, a gente vai falar desse sujeito aqui, né? O René Descartes. O Descartes, ele vai introduzir, né, essa discussão com uma dúvida, né? Ele vai estar de boa na frente da lareira, né, tranquilão, e vai pensar, cara, como é que eu conheço o mundo? E vai começar a se perguntar, né, sobre as coisas que ele consegue falar, afirmar, conhecer. Então ele vai fazer uma desconstrução, né, desde um pensamento simples até uma desconstrução total do conhecimento. Ele vai pensar, como é que eu posso provar a minha existência? Eita, será que dá para provar a minha existência? E ele vai tentar fazer isso numa série de perguntas e vai chegar a uma conclusão terrível de que é impossível ele provar a própria existência.
E aí Descartes vai cair naquele vazio, naquela coisa de, meu Deus, e agora? O que farei? Bom, então nessa ânsia de tentar provar que ele mesmo existe, o Descartes ele vai chegar à conclusão, né, que nossos sentidos, eles nos enganam, então eu preciso focar em algo mais concreto. O Descartes vai chegar na seguinte solução. Ele vai pensar, e pensando, ele vai falar, cara, eu penso, e se eu penso, então eu existo. Então essa é a ideia que fundamenta, né, a teoria cartesiana, de eu penso, logo eu existo. Eu penso, por isso eu sou. Então essa é a ideia fundamental do racionalismo. Então eu consigo provar as coisas, eu consigo provar minha existência a partir do momento que eu consigo afirmar categoricamente a minha existência, pois eu penso. Então não depende dos sentidos este pensamento, esta existência, né? Já o empirismo vai focar muito mais na ideia da gente aprender a realidade através desses sentidos, né? E aí eu vou ter uma série de filósofos defendendo essa ideia. Eu vou ter o Francis Bacon na Inglaterra, eu vou ter, por exemplo, David Hume, eu vou ter, enfim, uma série de pessoas que vão ser contrárias, né, a todo esse pensamento kantiano, a toda a ideia dessa dúvida metódica que o Descartes se engendra. Então fica essa treta aí, racionalismo ou empirismo. Para resolver isso aí, a gente vai trazer outra pessoa em cena. Alguns anos depois, né, dessa galera, vai surgir no século XVIII o Immanuel Kant. O Kant inaugura o criticismo. O Kant vai resolver isso da mesma maneira, né, de uma maneira muito semelhante, eu diria aí, que o Platão resolveu aquela ideia do Parmênides e do Heráclito. Por quê? O Kant vai trabalhar com a junção, com a síntese disso aqui. Ele vai utilizar dois conceitos fundamentais para a gente teorizar o conhecimento, para a gente entender como a gente conhece o mundo. Ele vai dividir o conhecimento, né, a possibilidade de se conhecer, em dois. Ele vai falar que o conhecimento ele pode se dar a priori, ou seja, a princípio, pela razão. E ele vai falar que tem duas coisas que são conhecidas por nós, seres humanos, através da razão, que é o tempo e o espaço. Então, independente de outras coisas, o ser humano já tem essa sagacidade, ele já vai entender de tempo e espaço. É como se a gente tentasse fazer uma abstração de algo, né? Você pega um objeto e tenta abstrair ele de um tempo e de um espaço. Fica confuso. A gente entende o mundo baseado nesses dois conceitos, de tempo e de espaço. Então, muito da física, né, newtoniana, muito dessa ideia que a gente tem na física é baseado nesse conceito aí de tempo e espaço como coisas a priori da nossa existência. E aí o Kant vai falar que tem um segundo momento, que é o conhecimento a posteriori, aquele conhecimento que vem depois. E esse conhecimento a posteriori, ele não é conhecido só por uma razão, ele é conhecido através dos nossos sentidos, é um conhecimento sensível, né? Então ele vai juntar tudo isso nesse lance de a priori e a posteriori e vai explicar, cara, é assim que é possível conhecer o mundo. A gente conhece o mundo um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Então é uma sacada muito boa, ele sintetiza duas ideias, então é um conhecimento de síntese. Então, o criticismo kantiano, ele é um conhecimento que não é racional, não é empírico, mas é sintético, é a união dessas duas coisas sobre esse viés aí, né? O Kant vai falar isso, né? Ele escreve 3 obras, né? Que são escreve mais de 3, mas vamos destacar essas 3 aí, né? Que são as 3 críticas, a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica dos juízos, né? É justamente na crítica da razão prática que a gente vai ter toda essa discussão, né? Ele vai citar, por exemplo, o filósofo David Hume, falando que foi o Hume que acordou ele desse sono dogmático e tudo mais. Então, em suma, gente, a teoria do conhecimento se dá a partir do momento que a gente se pergunta como é possível conhecer o mundo ao nosso redor. E embora essa pergunta ela possa parecer a princípio simples, você fala, sei lá, conhecendo, mas não é tão simples assim, né? A gente tem que entender que a gente tem outras faculdades na nossa cabeça para conhecer o que nos cerca. Tranquilo? Bom, a gente já falou da filosofia antiga, agora vamos falar da filosofia moderna. O que estava pegando na modernidade dentro da filosofia? A gente começa a falar de filosofia moderna, logo vem na mente o contratualismo. O contratualismo é uma corrente filosófica que acredita que a formação da civilização se dá através de um contrato social, beleza? Contrato esse que não necessariamente existe
fisicamente, tá? E aí, dentro dos vários nomes que a gente tem no contratualismo, eu vou destacar o Thomas Hobbes e o Jean-Jacques Rousseau. Hobbes e Rousseau, eles são, dentro da teoria contratualistas, antagônicos, né? Eles vão criar aí uma narrativa, né? Uma disputa para ver, né, qual teoria se encaixaria mais, teria mais veracidade e, principalmente, qual teoria defenderia melhor os seus interesses políticos. Aqui a gente está falando de um momento de revolução, um momento de mudança dentro das nações. Nações essas que surgiram recentemente, na época do Hobbes, na época do Rousseau, beleza? Bom, a começar então pelo Hobbes. Hobbes é um filósofo inglês, né, um empirista, que vai defender a monarquia. E para fazer essa defesa da monarquia, Hobbes vai estruturar o seu raciocínio baseado num conceito que os contratualistas utilizavam, que é o estado de natureza. No estado de natureza, basicamente a gente vai tentar definir, dentro dessa discussão, se nós, seres humanos, somos naturalmente bons ou maus. Para o Hobbes, já adiantando aí, ele vai dizer que o homem, ele é naturalmente mau. A gente tem aquela citação famosa, né, do homem ser o lobo do homem. Então, o Hobbes diz isso porque ele fala que no estado de natureza a gente não tem segurança. Nada pra gente acontece de maneira segura, de maneira em que eu sinta essa sensação. Por quê? Nada me garante que o meu amigo do lado, meu vizinho, meu colega, não me mate para pegar aquilo que eu tenho. Então, segundo Hobbes, nós, no estado de natureza, vivemos em constante medo. A gente vive principalmente com medo de uma morte, e uma morte particularmente violenta. Então essa é a ideia do Thomas Hobbes. E para justificar isso, ele vai falar o quê? Cara, você precisa então tirar o poder das pessoas de matar, né? Então o amiguinho não pode mais te matar. Quem vai poder te matar então? O Estado. Ele chama então a obra dele de O Leviatã justamente para fazer alusão a esse grande poder que é o Estado, o único com direito de morte, beleza? Então, direito de morte, dentro do Hobbes, é a possibilidade que o Estado, enquanto poder soberano, tem de ceifar a sua vida. Para que ele vai te matar? Para garantir a ordem. Porque então você fala, vou matar meu amigo. Você fala, não, se você matar ele, eu te mato. Então, isso faz com que a gente pare de temer uns aos outros e tema quem? O Leviatã, o Estado. Beleza? Vamos para o Rousseau então. O Rousseau, em oposição a Hobbes, ele vai defender que no estado de natureza, nós seres humanos somos bons. O Rousseau acredita num mito chamado mito do bom selvagem, né? Rousseau vai dizer que no estado de natureza a gente é tranquilão, a gente não vai querer agredir o amiguinho, a gente vai cooperar. E o Rousseau, ele tenta fazer até um embasamento mais científico disso aí. O Rousseau, diferente do Hobbes, que vai defender a monarquia, ele vai defender uma abordagem mais republicana, uma abordagem até mais libertária, mais liberal, falando que a gente não precisa de um governo, né, que seria tirânico dominando aí nossas vidas. Vale ressaltar que o Rousseau, ele é francês e a França vai viver um pouquinho depois ali do Rousseau a Revolução Francesa. Então, olha que legal, a gente vai ter aqui uma tentativa na Inglaterra de consolidar a monarquia, dadas as revoltas que acontecem no momento, e na França uma tentativa de embasar a futura revolução, tirar justamente a monarquia do poder, sacou? Então, esses dois filósofos são expoentes do contratualismo dentro da filosofia, corrente filosófica que acredita na criação de um Estado, né, contratual, civilizatório. Seguindo um pouco, a gente vai ter aqui o Michel Foucault, que também vai entrar aí na finaleira, né, dessa galera. Ele vai trabalhar esses mesmos conceitos, só que com uma abordagem diferente, com uma abordagem muito mais contemporânea. Ao invés de defender sistemas políticos, ele vai falar pra gente justamente do todo, né? Ele vai falar do poder. Então, em vez de defender uma monarquia, em vez de defender uma democracia, o Foucault vai falar justamente dessa ideia de que, cara, independente do regime, independente do processo, quem está no poder? O que é esse poder? Então, Foucault, ele vai fazer toda uma arqueologia, todo um estudo dessas instituições, né? E tentar entender justamente quem está mandando na gente. Rola toda uma sistematização aí. Então, enquanto o Hobbes falava aqui de poder de morte, o Foucault vai falar de direito à vida, da ideia de biopoder.
Então aqui no Hobbes a gente está falando de matar a galera. O Foucault está falando em deixar a galera viva. Por quê? Porque viva a galera vai produzir, vai gerar, vai ser útil para mim. Se eu matar todo mundo, eu perco força de trabalho, não é legal, não é financeiramente viável para o Estado. Então o Foucault vai falar muito disso, vai falar desse biopoder, até de uma certa bioética, dependendo da abordagem que a gente fizer dessa problemática. Dentro do Foucault, ele vai falar para a gente que existem instituições que forçam no ser humano uma certa disciplina. Por exemplo, vocês passaram pela escola. A escola é uma das instituições que o Foucault critica, que o Foucault vai falar que disciplina a gente. Então, transforma a gente no que ele chama de corpos dóceis, ou seja, faz a gente aceitar tudo aquilo que o sistema nos impõe, faz a gente perder essa nossa habilidade de rebelar-se, de mudar, né? E garante, então, um status quo, uma permanência do poder na mão de quem já o detém, beleza? E aí o Foucault, ele tem 3 obras principais que vão trocar essa ideia com a gente, que é a História da Loucura, fala muito inclusive da própria trajetória do Foucault. Foucault vem de uma família de médicos e todo mundo colocava aquela pressão para ele também ser médico, e ele não quis, né? Ele quis ser filósofo. Imagina o pesadelo de todo pai é que o filho vire um filósofo. E internaram o Foucault, por quê? Ele ficou descontente e tentou tirar a própria vida, cara. E aí ele acabou sendo internado. Dentro do Vigiar e Punir, ele vai fazer uma leitura também genealógica, falando justamente das instituições punitivas que a gente tem e de como essas instituições disciplinam o ser humano. E para finalizar, eu vou citar aqui a História da Sexualidade, que é dividida em alguns volumes, e vai falar pra gente como os nossos corpos são disciplinados, né? Como a gente acaba sofrendo com isso. O Foucault, inclusive, ele era homossexual e ele sofreu muito desse preconceito, dessa disciplina que a sociedade impôs sobre os corpos. Então, dentro do viés do Foucault, ele faz toda essa analítica do poder e vai falar aí pra gente como o poder se manifesta, se dá na sociedade. Beleza? Bom, e vamos agora falar de ética. Então, para falar de ética, é impossível eu começar esse tema sem falar dele, o pai da ética, fundador do Liceu, da escola peripatética, biólogo, mestre Pokémon nas horas vagas, o Aristóteles. O pensamento de Aristóteles é um pensamento que tende a ter uma finalidade, ou seja, tem um telos. Isso é, tudo que existe, existe por um motivo, existe por uma causa. Dentro da metafísica aristotélica, isso é explicado, né, na teoria das causas e por aí vai. A gente vai trabalhar aqui essa ideia de maneira mais resumida, entendendo que, para Aristóteles, existe dentro do cosmos, ou seja, dentro do todo, um logos, uma inteligência, uma lógica de funcionamento desse cosmos, né? Então, tudo no mundo existe por um motivo. O vento existe para ventar. E aí você pega, por exemplo, qual que é a finalidade de um cachorro? Um cachorro, ele vai lamber a genitália e lamber sua cara. Ele vai procurar correr atrás de bolinha. Ele vai pegar frisbee no alto. Então, um cachorro, ele tende, parafraseando um professor meu, a cachorrear, né? Então, essa é a finalidade deste cachorro. Então, Aristóteles, a gente sempre pauta nessa ideia de telos e de finalidade. Dentro disso, qual é a nossa finalidade? Para que a gente está aqui? O que a gente está fazendo perdido, né? Flutuando nessa rocha no meio do nada? Então, nesse sentido, a gente tem que entender o pensamento aristotélico como um pensamento causal. Para isso, imaginemos o ser humano como algo em potência. A gente está aqui e potencialmente a gente pode alcançar o nosso telos, a nossa finalidade. E qual é essa nossa finalidade? Para Aristóteles, a finalidade do ser humano é o bem supremo, ou, em grego, a eudaimonia, a ideia de felicidade, de completude, certo? Então, ó, dentro desse logos, dentro dessa organização do mundo, para a gente achar a nossa finalidade, a gente vai precisar da ética. Então, ética é a ideia de a gente achar a finalidade dentro de toda essa organização que é o cosmos, né? Dentro dessa organização que o Aristóteles nos explica. Então, a ética aristotélica é a ética da virtude.
para eu achar o meu lugar no cosmos, eu preciso ser uma pessoa virtuosa. Como é que funciona esse negócio? Então, ó, o Aristóteles vai falar que não existe uma lista de certo e errado, não existe uma lista de eu devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo. Ele vai falar que nós precisamos ponderar, a gente precisa olhar para a situação e ver, agir de maneira virtuosa perante as situações que se apresentam para a gente no cotidiano. Nesse sentido, Aristóteles vai usar o conceito de mesóteses, que é o meio termo, a média, a justa medida. Se liga aí, imagina que você tem aquele amigo mão de vaca. E aí o cara não vive direito porque ele fica sempre economizando dinheiro, não gastando com nada. E numa contrapartida, você pode ter aquele seu camarada gastão, aquele cara que tá sempre money, 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 e aí também não dá para viver assim, porque vai faltar. Então Aristóteles vai falar, pô, como é que você vive então? Virtuosamente, achando a justa medida entre não gastar dinheiro algum e gastar todo o seu dinheiro. Então isso é ser virtuoso, é olhar e entender que cada situação vai demandar uma quantidade média de algo para fazer com que essa situação seja aproveitada da melhor maneira possível. Cara, então assim, entre a falta da virtude e o excesso dela, a gente tem que ter o meio termo. Então, entre, por exemplo, a covardia e você ser um valentão, você tem que ter justamente a coragem, que é esse meio termo. Beleza? É justamente nesse meio termo, no uso da virtude, que se faz a ética. Só que eu pergunto, como ser virtuoso, né? Você vai falar, pô, beleza, é só usar a virtude, mas como eu sei quando eu estou sendo virtuoso, né? Quando eu consigo dosar? Segundo Aristóteles, o que você precisa é o hábito. Faça isso constantemente e então você vai conseguir aí, né, ser uma pessoa virtuosa. O Aristóteles vai chamar isso de frônesis, ou seja, de sabedoria prática. Então, como é que eu sou um sábio? Cara, errando na prática, entendendo a justa medida da coisa, né? Então, Aristóteles ele foca muito nessa sabedoria prática, beleza? Então, ó, a filosofia aristotélica, ela vai se dar a partir do momento que a gente entende que tudo tem o seu lugar, a gente precisa achar o nosso lugar do mundo. Para achar esse nosso lugar no mundo, eu preciso ser virtuoso, fazer da minha virtude um hábito, e aí sim eu alcanço esse lugar, eu me encaixo dentro do cosmos, nesse logos, nessa inteligência, beleza? Tranquilo? Então vamos avançar aqui no tempo. Porque a gente vai precisar romper, né, com esse pensamento aristotélico para inaugurar a modernidade, né? Então a modernidade só acontece quando a gente rompe com o pensamento ético aristotélico. E aí vem quem para substituir esse vazio que o Aristóteles deixou? O Kant. A gente falou rapidinho do Kant quando a gente comentou acerca da teoria do conhecimento e agora a gente vai falar da ética kantiana. Então, diferente do Aristóteles, em que a gente tem uma ética da virtude, no Kant eu vou ter uma ética do dever. E aí, ó, o Kant vai falar sobre isso lá no século XVIII. Então a gente tem que ter em mente todo esse recorte histórico, né, que vai ser o século XVIII. A gente está falando do iluminismo, a gente está falando da ascensão da ciência. A filosofia, ela tenta se respaldar, ela tenta dialogar muito mais com a ciência. Nesse sentido, a gente vai ter uma ética universal, uma ética muito parecida com o que a ciência se propõe a ser, que é universal. Então, a ideia do Kant, diferente do Aristóteles, que a gente vai ter que dosar aquela situação para empregar, né, a justa medida de algo, ela vai ser uma ética universal. Vai valer sempre. Então, nesse sentido da ética do dever, a gente não deve agir buscando, né, esse bem supremo aristotélico, essa finalidade, mas a gente deve agir certo porque é certo, porque a gente deve agir assim. É tipo quando você chega animadão na sua casa e fala, ó, tirei nota 10, e seus pais viram e falam, não fez mais que a sua obrigação. Eles estão sendo super kantianos ao lhe dizer isso. Então não existe essa coisa da recompensa, né? Não existe essa coisa também do telos, da finalidade do mundo encaixado, né? Kant é muito mais assertivo, universal e lógico, né? Comparado, né, ao Aristóteles, beleza? Então, para a gente finalizar, a teoria do Kant se pauta nos imperativos categóricos. Imperativos categóricos são leis universais que o Kant vai colocar para guiar a nossa ação, o nosso agir.
Cara, então os imperativos categóricos, eles vão se dar, eles são 3, né? E eles vão se dar de maneira que transforma a nossa ação em algo mais quantitativo, em algo mais prático. Então, você tem, por exemplo, o imperativo que vai dizer: haja de tal forma que a máxima da tua ação possa ser levada ao patamar universal. Isso é, trocando em miúdos, aí o que a gente está falando é, cara, a hora de você fazer alguma coisa, se pergunta, se todo mundo fizer isso, vai dar bom ou não? Porque se der bom, então você está agindo eticamente. Do contrário, se todo mundo agir que nem você e não for uma boa ideia, não age assim, cara, que aí você não está sendo ético. Então, essas foram as 2 vertentes éticas mais importantes que a gente tem, beleza? Então, cara, estuda, foca. Isso aqui foi só um resumo de tudo aquilo que vai cair no Enem. Então, a gente tem muito conteúdo disponibilizado para vocês. Boa sorte e eu fico por aqui.